Eu acho que hoje, talvez o grande segredo para aquilo que tu queira fazer na tua vida profissional é tu saber aproveitar da melhor maneira possível esse monte de conhecimento. É muito conhecimento, tem que pegar isso e, de certa forma, conseguir filtrar, mas te alimentar das mais diferentes fontes possíveis. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Smart. E esse aqui ele é diferente dos outros que a gente vem fazendo. A gente vai ter, dentro da nossa programação de podcasts, alguns convidados e que tem duas coisas em comum. Uma delas são clientes aqui da Smart e também são empreendedores que inspiram, que têm histórias de vida impactantes e que vão servir de exemplo para vários de vocês que vão nos assistir aí. E o primeiro convidado desse podcast, desse formato de podcast, além de ser um cliente, parceiro de negócios, é um grande amigo de anos, que é o Rodrigo. Seja bem-vindo aí, Rodrigo. Vai ser muito legal aí, além de fazer o podcast, a gente poder bater um papo e trocar uma ideia sobre isso. Com certeza. Eu agradeço, então, primeiro pelo convite, a todos que estão nos assistindo também. Eu acho que participar de um podcast, né, aqui da Smart, que é uma empresa que eu admiro bastante, que eu sou, como, né, o Duda falou, um cliente antigo, talvez um dos primeiros clientes, pude acompanhar de muito perto essa evolução. Então, além de bater um papo, colocar o nosso papo em dia também, a gente está há algum tempo querendo fazer, se de alguma maneira isso influenciar alguém positivamente, então, né, o nosso objetivo está alcançado. Então, Isso obrigado aí. pelo convite. Essa é a ideia. Para quem não conhece, deixa eu apresentar aqui então o Rodrigo. Ele é sócio fundador da GT Capital, que é uma empresa de agente autônomo de investimentos, né, um escritório de investimentos lá em Porto Alegre. E ele foi um dos primeiros clientes nossos aqui e ele tem uma história de crescimento exponencial na GT que é muito bacana. Mas antes da gente falar da GT, que hoje é uma referência nessa área aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, eu quero trazer um pouquinho para o papo que a gente ainda era amigo, a gente conversava, a gente falava de empreender e a gente nem imaginava que a gente podia estar aqui onde a gente está hoje, né? Com certeza. Cara, eu vou te falar uma coisa que eu não comentei aqui na chegada, mas eu vim ouvindo o teu podcast com o Juliano, né, lá na Máfia. E, cara, ali eu comecei, tu estava contando um pouco da tua história, e ali, cara, eu lembrei de umas coisas até, assim, que eu não lembrava há muito tempo, que, inclusive, era na época de verão, assim, cara, eu lembrei de um fato, assim, que a gente estava no verão, não vou lembrar o ano que era isso, acho que tu ainda estava, talvez na Felipe Imóveis ou alguma coisa antes disso, eu estava no banco ainda, em talvez um cargo ainda nada de gerência antes disso, e naquele momento a gente já falava sobre coisas maiores, né, sobre, enfim, investimentos, a gente falava sobre negócios, quando na verdade o que a gente tem hoje, talvez a situação que a gente está hoje, estivesse muito longe daquela realidade. A gente estava, sei lá, no início das nossas carreiras profissionais, com quase nada do conhecimento e das experiências que a gente tem hoje. E lá atrás, mesmo com tudo isso muito distante, a gente já falava, né, ainda na nossa ingenuidade ou na nossa falta de experiência, a gente já comentava sobre crescimento, sobre buscar impactar a vida de outras pessoas. Então, foi algo que eu lembrei que eu realmente, muito tempo, eu não pensava nisso, mas ouvindo o teu podcast ali agora com o Juliano, na vinda pra cá, eu me lembrei disso. Então, cara, isso é uma coisa que não é de hoje, né? É algo de... Cara, talvez a gente esteja falando de 10 anos atrás, talvez. E lá, a gente ainda, muito distante disso, a gente já conversava um pouco sobre isso. E eu acho que talvez explique um pouco, né, disso hoje que nos move, né, dessa inquietude de sempre querer mais, sempre querer crescer. E aí já fica, né, uma reflexão para quem está nos assistindo, que por mais distante, né, que isso esteja, talvez na tua realidade hoje, pode sim fazer parte desde que tu queira, né, e busque isso no teu dia a dia. Exato, cara. Não, quando tu falou agora, eu lembrei de uma história lá do verão, eu já achei que havia as outras histórias. Porque a gente tem história tanto lá de empreendedorismo, mas na parte de farra, de fazer festa junto e tal, mas não é o objetivo do podcast. Até porque hoje é uma segunda-feira de carnaval. Né? Isso, e a gente tem um histórico grande de segundas-feiras de carnaval, algumas, né, um pouco mais assim, festivas, mas hoje estamos aqui juntos novamente, num outro formato, tentando, né, assim, trazer um conteúdo que agregue para quem está nos assistindo. Então, claro que talvez a gente, nesse momento, a gente gostaria de estar lá em Recife, né, curtindo uma festa, mas de outro lado, não podendo, em função de tudo que a gente está vivendo hoje, transformar esse momento, que é um momento, né, complicado em função de uma pandemia, em um momento que vai, né, agregar aí para quem está nos ouvindo e assistindo. Tu mudou pra caramba. Segunda-feira de carnaval, a gente já viveu várias segundas-feiras de carnaval junto. Água com gelo. Isso.
E a gente está aqui falando de negócio, falando de trabalho. Pô, acho que a gente está mudando pra caramba. Tá, pior que tá. Mas esse que tu falou é legal pra caramba, da gente resgatar coisas que aconteceram antigamente, porque isso dá um fundamento para o que está rolando hoje. A gente hoje está num patamar que talvez nós não tivéssemos imaginado com todos os detalhes, mas era uma coisa que a gente sempre queria. Pô, eu quero chegar lá na frente, eu quero fazer isso, eu tenho esse sonho, né? E hoje, quando as coisas acontecem, tu pensa assim, nossa, como é que eu cheguei aqui? Aí tu começa a resgatar lá atrás, aí tu vê, mas é que lá atrás eu tomei uma decisão de fazer isso ao invés de fazer aquilo. Eu abri mão disso ao invés de abrir mão daquilo. Eu deixei de fazer algo que todos os meus amigos faziam, ou estar numa zona de conforto que todos eles estavam, para arriscar e tomar uma decisão que, se eu não tivesse feito lá atrás, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Perfeito. E tu teve um momento desses, né, que foi justamente quando tu estava numa carreira ascendente lá no Bradesco. Tu já estava assumindo posições de liderança, né, com uma responsabilidade grande, mas tu resolveu abrir mão disso para montar teu próprio negócio. E eu lembro que isso era uma coisa que para ti, como a gente era amigos e conversava bastante, ainda somos amigos, né, mas a gente conversava bastante sobre o assunto, era algo que, além de tu ter essa vontade, tu ainda ficava com o pé atrás porque tu tinha toda a tua família que também tinha feito carreira lá no Bradesco. Tinha uma referência positiva, né, da carreira. Exato. Conta aí um pouquinho como é que foi essa história, até pro pessoal que tem vontade de empreender, tem vontade de ter seu próprio negócio e fica sempre pensando, putz, será que eu vou, será que eu não vou? Como foi essa escolha para ti? Vamos lá. Não foi fácil, né? Acho que tu talvez seja a pessoa que me acompanhou em todos os momentos, assim, no pré, no durante, no pós, que está sendo agora. Mas eu acho que o que fica, assim, de tudo que eu vivi até aqui, já fazendo um resumo antes de começar a contar a história, é respeitar as etapas, né, do processo. Então, o que tu falou agora é uma grande verdade. Então, por mais que a gente sempre imaginava, assim, alçar voos maiores, a gente sempre respeitou as etapas e a maneira que as coisas deveriam acontecer. Então, hoje, talvez a gente veja as pessoas querendo pular a etapa, querendo caminhos, né, atalhos no caminho. E a minha história até aqui, ela demonstra exatamente o contrário. Ela demonstra, assim, que é preciso vencer etapas, às vezes dar passo para o lado, às vezes dar até passo para trás, pensando lá na frente vir alcançar um objetivo. Então, vou falar um pouco da minha carreira. Assim, eu desde sempre trabalhei no banco, então eu comecei com 18 anos, né? Minha carreira profissional já começa no banco, tirando, claro, alguns outros trabalhos que a gente acaba tendo quando jovem. Fui monitor de informática, trabalhei, né, na empresa da mãe de um amigo nosso também, preparando estoque de medicamentos, mas o meu primeiro emprego mesmo é do banco, né? Mas não foi como gerente, tu começou comecei lá na frente, exatamente, comecei com o coletivo vermelho, posso ajudar. Na verdade eu não cheguei a usar o colete porque eu já entrei no segmento Prime, e aí no Prime do Bradesco tinha lá um certo, né, padrão de atendimento onde não tinha, mas a minha função era exatamente essa, eu ficava na recepção, ajudando a chegada do cliente ali, ajudando ele. E eu começo a trabalhar no banco, primeiro porque o meu plano inicial era estudar fora, né? Eu tinha lá uma vontade de jogar futebol e estudar, e meu pai já me deu o primeiro choque de realidade, né? Algum dos primeiros choques de realidade, falou, olha, tu não vai te formar, então tu está querendo aí jogar futebol. E hoje eu olho para trás e ele tinha razão, né? Eu realmente queria ir jogar futebol, somos jogadores de futebol. E aí ele falou, não, tu não vai ir, eu não vou pagar a parte, né? Eu tinha uma parte de bolsa, mas eu não vou pagar a outra parte, trabalha, né? E aí tu vai atrás dos teus objetivos. Então ali eu falei, olha, então beleza, meu pai tinha tido uma carreira no banco, eu sabia que eu conseguiria entrar, e aí eu comecei no banco realmente lá do cargo inicial, como escriturário. E aí minha carreira no banco, ela foi marcada por vários momentos. Eu tive momentos onde eu estava muito acomodado, porque o banco ele é um baita no primeiro emprego, né? Tu cria muita responsabilidade, tu passa a ver, né, assim, o dinheiro com outros olhos, porque tu está lidando com o dinheiro dos outros, e assim, a parte mais sensível, né, do corpo de uma pessoa é o bolso dela. Então tu tem um aprendizado muito grande, e aí no banco também tu aprende que tu tem que ir alcançando objetivos, né? Eu trabalhei no Bradesco, que é um banco que até então era de carreira fechada, então ele meio que nos moldava a não olhar para o lado de fora, ele nos moldava sempre a olhar para um caminho já desenhado. E aí, isso por um lado é bom no início de uma carreira, porque tu consegue ver objetivos, tu sabe mais ou menos o que tu precisa fazer para ir alcançando e passando de nível. Só que, claro, lá na frente, eu vou chegar lá, tu acaba também sendo prejudicado por essa carreira tão fechada. Mas, assim, nos meus primeiros 7 anos de banco, eu estive dentro de uma agência,
Então eu passei de cargo a cargo, fui escriturário, depois eu fui caixa, depois eu fui assistente e depois eu fui gerente. Nessa caminhada, eu tive, como eu falei, momentos onde eu estive muito acomodado e logo na sequência eu tive momentos que eu ficava muito revoltado com essa situação, né, de estar acomodado. E aí eu busquei, através de certificações, que são, né, provas que tu faz para te qualificar perante ao banco na parte de investimentos, foi o que eu usei como instrumento para evolução, assim, para estar tentando ser diferente do que eram os outros bancários, né, os meus colegas. Eu via que o pessoal acabava se acomodando muito por essa questão de ter uma carreira fechada, de não, tu ter a certeza que não vai vir um cara do Itaú, por exemplo, que vai tomar teu lugar. Não, o Bradesco era assim, tu vai crescendo, então tinha um plano de carreira bem estruturado. Total, 100%. Que, te ouvindo falar assim, já começa a pensar, pô, faz todo sentido, né? Porque várias vezes tu entra nas empresas, eles nem sabem dizer onde tu tem que chegar e o passo a passo. Mas olha, isso é meio do que a gente vai vivendo mesmo antes de entrar no mercado de trabalho. Tu entra na escola, no ensino fundamental, sabendo que tu vai levar tanto tempo, e tu vai chegar no ensino médio, tu vai levar tanto tempo, vai para a faculdade, e aí eles só o Bradesco ou todos os bancos, né, só seguiram esse padrão de pensamento, de dizer assim, ó, eu tenho tantos anos para chegar aqui, e aí se eu tenho que chegar e cumprir essas metas. Chegando aqui, eu vou poder chegar aqui. Chegando aqui, eu vou poder chegar ali. Né? Isso é bom porque organiza a nossa cabeça, só tem um lado ruim de que te deixa sempre... Te limita, né? Olhando naquele caminho, né? Não sei se é mais ou menos isso que aconteceu total, contigo. Eu acho que isso vai explicar a fase pré-GT, né? Porque então assim, eu vou lá, eu sei o caminho que eu tenho que seguir, eu entendi o jogo, digamos assim, fui tirando certificações, foi me trazendo promoções. No final da minha carreira eu consegui então ir para a parte de investimentos, propriamente dito, foi onde eu tive também uma grande mudança, assim, onde eu pude me tornar um especialista realmente no assunto, que veio me ajudar a depois vir a fundar a GT. Mas tive sempre dentro de mim essa questão de ter me fechado para o mundo de fora. Então assim, foram 11 anos, 10 anos dentro do banco, onde eu não olhei para fora. Eu não sabia quanto é que o Itaú pagava, eu não sabia o que existia no mercado de investimentos fora, porque na minha cabeça, e aí até por ter uma referência em casa, né, meu pai foi um executivo bem sucedido dentro do Bradesco também, então eu sabia que ali existia um caminho muito próspero, mas uma outra época também, né, que foi a época dele. Então eu tinha isso muito fechado, e de outro lado eu tinha pessoas como tu, e aí eu cito até o próprio William, que é um amigo nosso também, que desde cedo teve essa parte do empreendedorismo mais aguçado, que me falavam, cara, tu tem potencial para ter um negócio teu. E assim, confesso para vocês que isso para mim era muito difícil. Assim, eu falava com o Duda, a gente se reunia, e eu saía da conversa e falava assim, cara, eu não sei o que ele enxerga, que eu não enxergo, porque na minha cabeça eu não tinha condições de ter nada fora do banco. Tu estava dentro daquela bolha. Estava dentro daquela bolha. E aí eu entendo hoje que faz parte da estratégia do banco também isso. Te limitar a tu pensar que o teu mundo é aquele, e que se tu sair dali, tu não vai conseguir nada diferente. Isso faz com que o bancário, hoje eu já conseguindo olhar para trás, né, de toda essa caminhada, que acaba acontecendo com o bancário? O cara está num banco A, aí ele está insatisfeito, ele reclama, metas abusivas e tal, e aí o que ele faz? Ele vai para o banco B, achando que vai ser a grande mudança da vida dele. Quando chega no banco B, no início é muitas promessas, às vezes até uma remuneração melhor, só que acaba que é a mesma coisa, é a mesma escola, é o mesmo formato que você acabou de falar, só mudou a bandeira, e aí, foram 10 anos no banco, aí eu vi mais 5 nesse aqui, aí vou sair dali para uma cooperativa, que é onde eu vou ficar mais 3 anos, e acaba ficando fechado, né, num mundo onde somente de banco, tu não viveu outras experiências, por mais que durante a tua vida, às vezes tu estudou, enfim, sei lá, tu fez direito, tu poderia ter tido uma carreira com direito, ou tu fez engenharia, mas, tu fiz engenharia, me formei, tá difícil de conseguir emprego, vou continuar no banco. Então eu vi, nesses 11 anos que eu tive total, né, foram 11 anos dentro do Bradesco, eu vi nesses 11 anos muitas assim, carreiras, muitas pessoas de potencial enorme, acabando ficando muito presa ao banco e às vezes perdendo assim, o tempo, o momento certo de dar a mudança. E aí hoje eu tento de alguma forma, a gente pode entrar depois um pouco nisso também, gerar um pouco de conteúdo para essas pessoas. Né? Eu tenho lá o podcast que é Existe Vida Fora do Banco, onde eu tento mostrar que a pessoa ela pode sim ser feliz, ela pode ter uma outra profissão, ela pode ter uma outra jornada fora do banco, independente se ela só teve o banco na sua vida. Eu tive então 11 anos de banco, e aí só depois do 10º ano, onde eu passei a olhar para fora, né, houveram algumas situações do banco que me fizeram querer olhar o que acontecia no mercado,
tive incentivo de amigos, né, como tu, assim, falando, cara, vai atrás, tu tem potencial, se tudo der errado, tu consegue te reinventar, né, e buscar alguma outra coisa que hoje não está na tua visão. E foi o que eu acabei fazendo, né? Assim, eu lembro que foi uma conversa, foi numa mesma semana, eu almocei contigo e almocei com o Will, né? Esse nosso outro amigo. E vocês dois me disseram a mesma coisa. Cara, vai empreender, vai fazer algum curso que abra a tua cabeça. Vocês me indicaram na época o mesmo curso. Falei, cara, então é isso. Então eu tava no banco ainda. Foi da Perestroika. Foi da Perestroika, o empreendedorismo criativo. Que se for parar pra pensar, não tinha nada a ver com o meu mundo, mas era o que eu precisava. Mas ele abre a tua cabeça. Então eu passei 11 anos só falando de investimentos, de mercado financeiro, de finanças, e aí eu vou para um curso, cara, onde, sei lá, a gente estava falando de umas coisas totalmente fora do meu dia a dia, que no início eu falei assim, cara, mas o que é isso, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas no passar do dia a dia, eu comecei a entender que era isso que eu precisava. Eu precisava ver coisas novas, eu precisava ver pessoas novas, eu precisava sair daquele meu mundo que era somente banco. Né? E é isso talvez hoje que eu sempre recomendo muito para as pessoas que acabam me procurando, é isso. Buscar novas experiências, tu é um cara que defende muito isso, e eu, assim, não a gente está aqui junto, mas falo publicamente sempre, tu é um grande mentor para mim, tu me ensinou coisas que às vezes a gente não dá tanto valor, como por exemplo, cara, viaja sozinho. Né? Hoje, se eu for olhar para trás, uma das viagens mais legais que eu fiz foi uma viagem que eu fiz sozinho, que acabou acontecendo por alguns outros fatores, foi término de namoro e tudo mais, mas assim, eu acabei viajando sozinho. Cara, lá eu conheci pessoas, eu tive que falar inglês, tive que falar espanhol, eu aluguei um carro com pessoas que eu não conhecia, eu fui para uma cidade... então assim, foram coisas que não estavam no planejamento, que para mim era muito difícil. Eu sempre fui muito regrado na minha vida, assim, sempre tive tudo muito organizado, assim, dos mínimos detalhes, assim, não, vou agora aqui, vou ali, me ajudou para algumas coisas, inegavelmente, mas faltava esses efeitos surpresas que a vida acaba gerando e que nos traz crescimento. Então, o bate-papo sempre contigo sempre me ajudou muito por isso. Por me trazer uma visão diferente. Cara, fala com pessoas diferentes, viaja sozinho, vai fazer um curso que não tem nada a ver com o teu meio e com certeza tudo isso, somado com a minha experiência no banco, essas novas experiências que eu fui tendo, me fizeram ter uma cabeça para um dia falar assim, cara, tá na hora de eu sair realmente do banco e investir num negócio que seja meu. Então é isso, né? Essa é uma construção que foi feita e que chegou lá no fim na fundação da GT. Sim, eu costumo dizer que isso tudo que tu falou aí agora, de buscar outras coisas e tal, é ampliar o teu repertório. Né? Isso eu falo para todo mundo que eu tenho a oportunidade de conversar, desde familiar, amigo, pessoal aqui da Smart também, é que a gente costuma gostar só das mesmas coisas ou estar inserido só no mesmo contexto de amizade, falar só dos mesmos assuntos, e aí a gente vai se habituando a fazer isso e cai numa rotina, só que a gente deixa de viver um monte de coisa que está acontecendo fora. Então, às vezes viajar sozinho, que é algo que tem gente que me fala assim, nossa, mas como assim viajar sozinho? O que tu faz? Hoje eu não faço mais com tanta frequência, mas eu sempre tive o meu planejamento de férias, na minha época mais jovem, era 15 dias, né, porque eu trabalhava numa multinacional, então eu não podia ficar também saindo muito tempo. Eu tirava férias de 15 dias e eu ia para um lugar com passagem de ida e a de volta comprada de tal lugar. E eu só tinha a primeira noite reservada no hostel. No hostel, porque aí no hostel tu pode conversar com outras pessoas. E aí depois o resto ia rolando. E quando eu fiz a primeira vez, deu medo. Eu fiquei pensando, poxa, o que eu estou fazendo? Será que isso vai dar certo e tal? Mas foi tão legal, como tu falou, que das próximas vezes eu sempre queria fazer assim. E aí viajar sozinho, ela te fura a bolha, assim, te tira... Porque, por exemplo, se eu e tu estamos viajando, nós dois, que nem a gente foi para a Copa há um tempo atrás, com mais o Israel, o Lucas e o Arthur também, a gente acaba ficando no nosso grupinho. A gente conversa, tu tem companhia, tu tem pessoas que vão te acompanhar o dia todo, desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir. Quando tu tá sozinho, tu acorda já e tu não tem uma pessoa do lado para conversar. Então tu vai tomar café da manhã já procurando pessoas que estão conversando, que tu possa encontrar algo em comum. Como as viagens normalmente eram internacionais, tu buscava alguém que estava falando português. Aí tu viu o cara falando português e tu chegava, pô, são brasileiros e tal. Só que esse cara aí, ele vinha de outra cidade, de outra realidade, de outro contexto. E aí o fato de às vezes tomar um café da manhã com ele ia te contar algo que tu nunca saberia. E isso vai expandindo a tua consciência, assim, vai expandindo a tua mente. Então, a gente falou aqui de viajar, mas são coisas pequenas. Tipo, uma vez tu me falou, acho que eu postei alguma coisa no Instagram, dizendo assim, sai do teu local de trabalho. Eu trabalho todo dia no escritório, pega um dia e vai para um café.
Pega um dia e vai para um coworking. E eu lembro que tu foi, acho que naquela semana me marcou, tu me falou, agora eu tô fazendo. E às vezes assim, se tu mudar o teu local, vem um insight que acaba te fazendo encontrar uma solução para o problema que tu tem, só que tu tá tão inserido naquele problema e as soluções já estão definidas, que aí por exemplo, se tu tá no mercado financeiro, se tu só fala com pessoas do mercado financeiro, quando tu tem um problema, tu já tem 10 soluções do mercado financeiro. Agora, se esse teu problema, tu começa a buscar com alguém que é de outro mercado, que viveu outras coisas, e daqui a pouco ele vai te trazer um insight de assim, poxa, mas nunca ninguém fez isso. Então tu pode estar não só revolucionando o teu negócio, mas revolucionando um mercado inteiro. Total. Cara, eu vejo isso muito na Smart hoje, da gente estar mudando e sendo disruptivo e mudando, quebrando vários paradigmas de vários mercados, e é justamente porque lá atrás eu sempre pensei, será que essa é a melhor forma de fazer? Será que não tem um jeito mais inteligente? Questionar, né? Será que não dá para ser mais ousado? Será que para crescer, sei lá, dobrar de tamanho, a gente precisa realmente levar 4 anos? Será que não consegue fazer isso em 6 meses? E aí tu vai testando. Aí tu vai tentando de um jeito, não funciona, tu vai para outro, não funciona, tu vai para outro. Então, isso aí é um método de growth, que é tu testar várias hipóteses, captar todas as informações e os dados nesse teste, e aí através disso tu vê, essa aqui funcionou, não, tem que ajustar um pouquinho mais o caminho. E aí tu vai tentando, tu vai testando, tu vai usando. Então, eu tenho certeza que para ti foi um grande desafio tu sair do contexto em que tu estava no banco, com tudo já planejadinho. Tudo ao contrário do que você acabou de falar, né? Porque no banco tu é totalmente limitado. Então assim, eu quero ser caixa, então tu fica 6 meses de escriturário, depois de 6 meses, se tiver tudo certo, tu vai passar. Mas peraí, eu já quero virar caixa amanhã. Não pode. 6 meses no mínimo para te vir. Então, são estruturas que hoje eu já sei que mudou bastante, então já está, não ainda como deveria ser na minha opinião, mas já está muito mais diferente do que era na minha época, mas que ainda também está longe de chegar no nível como tu acabou de falar, que é o que faz a Smart ser o que é hoje, o que também de certa forma a gente consegue aplicar um pouco na GT e também consegue um crescimento maior. Mas realmente, te vendo falar aqui, eu consigo entender o porquê foi tão difícil para mim. E até para quem está nos assistindo aqui, que talvez ou venha do mercado financeiro como eu vim, ou venha de uma grande empresa, esteja hoje dentro de uma grande instituição, essa realidade que o Duda trouxe aqui, seja muito distante da tua realidade de hoje, e para mim era muito distante, é saber que assim, existe maneiras de tu desenvolver isso, né? Porque como eu falei lá atrás, eu não conseguia nem imaginar que eu poderia um dia vir a empreender, eu não conseguia nem imaginar que eu poderia ter ideias, como tu falou agora, de aplicar coisas rápido, se estiver errado, mudá-las rápido, ou no meio do caminho também trocar. E hoje isso está totalmente dentro do meu dia a dia, da minha forma de pensar. Mas, ou seja, houve uma construção. Então, assim, se hoje não é a tua realidade, se não consegue pensar em viajar sozinho, por exemplo, não ache que, assim, você é menos, você não vai conseguir. Pelo contrário, todo mundo tem essa capacidade de desenvolver isso. De meu lado, eu consegui, então assim, talvez eu seja uma grande prova viva. Eu acho que o Duda hoje está no nível hard disso tudo que a gente falou aqui agora, né? Eu ainda estou talvez aí já no medium, né? Tô no meio do caminho, mas tenho certeza que eu vou conseguir desenvolver cada vez mais e chegar hoje ao nível de velocidade de pensamento e de execução que o Duda tem, por buscar novas experiências. Então, uma coisa também que tu me ensinou muito, cara, buscar essas coisas diferentes do teu dia a dia, né? Eu tinha até no ano passado, até 2018 e 2019 eu consegui fazer isso, que era mensalmente buscar experiências que fugiam do meu dia a dia. Então, assim, fugir do mercado financeiro e eventos, em cursos, fazer mentorias, 2018 e 2019, então isso esteve muito presente. Isso envolvia viagens, envolvia ir para a Copa, então, assim, coisas que fujam do nosso dia a dia e que de certa forma te tragam uma experiência ou façam tu mudar um pouco aquilo que tu está acostumado, né, da tua vivência, e que eu digo que hoje, tudo isso, se a gente juntar tudo que a gente falou até aqui agora, com certeza foi o que me deu base para um dia eu conseguir falar assim, não, peraí, eu já estou pronto, na verdade não estava totalmente pronto, mas eu já estou apto a sair do banco e tentar algo novo, tentar algo, né, um negócio próprio. E aí vem a história da GT, né, que são já mais de 3 anos, que só foi possível porque tudo isso aconteceu, né? E só essa parte que tu me falou de não estar totalmente pronto, cara, isso é justamente o que mais acho que limita as pessoas. Total. Elas querem estar totalmente prontas para fazer uma coisa.
Só que tu nunca está totalmente pronto. Eu não estou totalmente pronto como empreendedor, como líder. O Rodrigo não está totalmente pronto. Só que é justamente a gente saber disso, a gente ter consciência de que a gente não está pronto, é que nos faz não ficar se agarrando naquelas verdades absolutas e aí poder ir melhorando, ir buscando outras alternativas e tentando encontrar outras soluções. Então, uma coisa também que eu vejo quando o pessoal começa a falar muito de inovação e tudo mais, surge aquela ideia dizendo assim, é isso mesmo, porque o banco me limitou, as pessoas já começam a se empolgar nisso, só que eles estão errados. Não, não é que eles estão errados, gente. A gente tem que sempre pensar no contexto de que é uma grande corporação, são não sei quantos mil funcionários. Na época que eles começaram, não existia esse mundo que a gente vive, e eles precisavam criar padrões de organização para que as pessoas pudessem entender por que elas estão entrando lá, o que elas precisam fazer e onde que elas vão chegar. Muita gente que me escuta e fala comigo diz assim, porque os meus pais não pensam igual a mim, porque eles estão errados. Vocês têm que entender que o contexto é diferente. Eles foram criados numa outra época, onde eles tinham as escolhas mais limitadas, onde não existia internet, onde os valores deles eram diferentes dos valores de hoje. Então era aquela coisa, provavelmente na época dos teus pais, ou lá pelos anos 70, 80, todo mundo estava na busca de ter sua casa própria. Hoje em dia, todo mundo já sabe que não ter a casa própria não é um problema. Então são verdades que hoje fazem sentido, mas que lá atrás não faziam. E bem provavelmente daqui a alguns anos não vão fazer. E aí o que vocês querem? Vocês querem que o pessoal que esteja falando também vai dizer porque o Eduardo e o Rodrigo estavam errados. Então, eu aprendi uma coisa, isso até fazendo terapia, podemos entrar nesse assunto, porque a gente já falou sobre isso também, que não existe certo ou errado. Existem contextos diferentes, pessoas que estão envolvidas em situações diferentes, e aí uma age de um jeito, outra age de outro. Quando você começa a entender isso, fica mais fácil de entender o comportamento das pessoas e por que as coisas foram acontecendo nesse formato. Então, é legal a gente contar a história e trazer assim, os aprendizados que a gente teve. Porque é exatamente isso, tu nunca vai estar pronto, tu vai aprender no caminho. Mas aí eu quero te perguntar uma outra coisa. Só eu vou te interromper, só para conectar nisso que tu falou agora, que é uma coisa que esse final de semana eu pensei até. Tu falou bastante agora sobre a questão de estar errado, estar certo. Eu, por acaso, esse final de semana, né, catando ali no Instagram, eu caí num perfil de um ex-bancário, o cara falando mal do banco, assim, falando mal do banco, falando mal dos bancários, que é uma coisa que eu sou totalmente contra, né? Eu devo muito ao banco. E aí, o que tu disse agora, né, mas será que tá certo, será que tá errado, será que todo mundo tem que empreender, será que esse é o único caminho, é o caminho da salvação? E aí o que eu pude perceber, né, também, tendo já esses dois lados, é que não, na verdade, tu tem que ter, tu viver, né, lá o mundo do bancário, o mundo de ser um funcionário de uma grande instituição, ele é muito importante. Eu acho que ele como eu falei, no meu caso, ele me ajudou muito na minha construção. E aí, eu acho que só o grande ponto onde tem uma diferenciação é o quanto tu está utilizando aquele momento que tu está lá para o teu crescimento, né? Eu acho que deixa de fazer sentido tu estar dentro de uma grande instituição no momento que tu está só perdendo tempo lá, né? Isso acaba acontecendo com muita gente. Eu falo muito do banco em si, mas a gente pode aplicar isso em qualquer outra grande empresa, né, que a gente tem no país, uma multinacional. Então, assim, não está errado tu ser funcionário de um banco ou ser funcionário de uma grande instituição. Pelo contrário, está muito certo. Eu hoje, se olhar para trás da minha carreira, eu vou completar 15 anos de carreira, né, esse ano. Toda ela no mercado financeiro, 11 dentro de um banco. Então, como eu falei, eu tive momentos lá onde eu estava muito acomodado, e ali sim era perda de tempo. Ali eu estava vendendo, né, trocando a minha hora por dinheiro e não estava agregando nada. Mas também tiveram momentos ali dentro onde eu estava utilizando aquilo da melhor maneira, e principalmente no final da minha carreira, utilizando aquilo como crescimento, como criando networking, como pegando as experiências do dia a dia, né, e trazendo para aquilo que poderia ser meu futuro. Então, assim, estar lá dentro foi essencial para que eu tivesse hoje o que eu tenho, mas, assim, saber utilizar isso da melhor forma. Então, assim, enquanto tu estiver dentro de uma grande instituição, somente trocando o teu tempo por um salário, aí é perda de tempo. Aí realmente tu está perdendo, porque tu está deixando de lado o tempo que a gente tem de mais valioso hoje. Né? Agora, se eu estou lá dentro de um banco, eu já imagino que eu vou ter, de repente, um negócio lá fora. Claro que eu não posso aplicar o meu negócio, porque tem toda a questão da ética. Mas, assim, o que eu quero ter lá fora? Eu quero ter um escritório de investimentos. O que pode me ajudar lá na frente no escritório de investimentos? Eu vou estreitar meu networking,
eu vou estreitar a parte de conhecimento, eu vou tentar entender de toda essa estrutura que o banco tem, que é grande e que pode não ser mais adequada, mas de tudo isso, o que eu posso pegar e lá na frente aplicar dentro do meu negócio. Então, tô falando ali, eu acabei me lembrando disso que aconteceu no final de semana, e eu acho que é importante trazer, porque assim, a pessoa que esteja hoje numa grande instituição não se sinta inferior a quem empreende, pelo contrário, sabe assim, estou aqui dentro, ok, meu sonho é estar aqui dentro para sempre e atingir um cargo de diretoria, de executivo, show de bola, perfeito, é um baita do negócio, como eu falei, tem um exemplo dentro de casa, e acho que é um baita no caminho. Agora assim, não é isso que eu quero pro resto da minha vida toda. Então vou aproveitar a minha estadia dentro dessa grande instituição, ou até trocar, buscar uma experiência em outra instituição, pensando lá na frente, aprendendo, para lá na frente vir executar num negócio que é meu. Então acho que isso é legal de falar, porque hoje em dia a gente até acaba vendo muita gente vendendo assim, seja empreendedor, peça demissão, vai empreender. Queima a tua carteira de trabalho. Isso, na verdade, é clickbait, que a gente chama, né? É só para ser sensacionalista, para chamar a tua atenção para tu assistir o vídeo. Mas isso que o Rodrigo falou é algo que eu vejo todos os dias. Eu sou sócio, além da Smart, mais outras empresas. E aí eu acabo tendo, dentro do grupo societário, vários perfis de sócios. Então eu tenho o cara aquele que sempre empreendeu, né? E eu vejo que normalmente ele tem dificuldade de entender alguns processos no crescimento da empresa. O que tu que estava no banco, numa instituição grande, que já entendeu que existem alguns processos, eu que também estive na Philip Morris, estive na Grendene, estive numa outra, na própria Uzi Fashion, depois foi comprada pela WGSN, consegui entender os processos que estavam lá e hoje eu consigo enxergar eles mesmo antes de executar. Então assim, tem muita gente que diz, eu quero empreender, para isso eu tenho que desde o zero empreender. Talvez não. Eu te sugiro em ter várias experiências de trabalho, ver como que as grandes corporações ou aquelas corporações que tu te inspira funcionam, aprender a forma de trabalho deles, e isso sim vai te dar bagagem para depois empreender. Então não quer dizer que assim, não, sou empreendedor, é que eu nunca ninguém assinou minha carteira de trabalho, eu mostro orgulhoso que ela está em branco, né? Então, não estou dizendo que também o cara que faz isso é totalmente errado, mas não existe um caminho só, não existe só um formato. É o que tu falou, né? Assim, não existe o certo ou errado no que diz respeito à maneira como tu vai tocar a tua vida profissional. Pelo contrário, é tu tentar buscar agregar ao máximo experiências diferentes. Não vai ser uma experiência como empregado, mas pelo menos se conectando com pessoas, fazendo mentorias com pessoas que já estiveram dentro do ambiente, né, corporativo. Eu acho que hoje, talvez, o grande segredo para aquilo que tu queira fazer na tua vida profissional é tu saber aproveitar da melhor maneira possível esse monte de conhecimento que tem aí hoje nas redes sociais, na internet de maneira geral. Então, assim, é muito conhecimento e tu tem que pegar isso e de certa forma, conseguir filtrar, mas te alimentar das mais diferentes fontes possíveis. Então, por exemplo, tu é um cara que para mim me traz coisas diferentes. Crescimento, marketing, empreendedorismo. Aí eu tenho as pessoas lá que eu vou consultar que são mais focadas em infoprodutos, por exemplo, que é uma coisa que me interessa. Aí eu também gosto de pessoas que falam sobre relacionamento. Eu vou ter também uma pessoa lá que eu acompanho. Então, pegar esse conteúdo que é assim, enorme que tem hoje em dia, filtrar, claro que é importante saber quem são as pessoas que estão falando sobre isso e trazer isso para o teu dia a dia. Talvez no D0 não vai fazer uma grande diferença no teu negócio, mas na construção dele tu vai se deparar com pessoas, com problemas, com situações que tu vai ter que pegar um conhecimento que não tem nada a ver com o mercado financeiro e aplicar. Então, enfim, eu acho que isso me ajudou muito nessa jornada até aqui e sei que é o que vai me ajudar daqui para frente também. Né? Sim. Resumindo, você tem que estar sempre evoluindo. Se não for financeiramente, tem que ser intelectualmente. Então, assim, se tu não está hoje empreendendo para tocar teu negócio, para depois ter independência financeira, pega onde tu está e tenta aprender o máximo que tu pode ali dentro. Então, como tu falou aqui, Rodrigo, tu teve todo esse contexto, tudo acontecendo, programadinho, mas qual foi, tu tinha uma incomodação interna de abrir o teu negócio, e qual foi aquele turning point, assim, que tu pensou, agora vai? Beleza, então, no final da minha carreira dentro do banco, eu estava atuando dentro do escritório de investimentos do Bradesco aqui no estado. Então nós éramos uma equipe de 4 pessoas que atendia todo o estado do Rio Grande do Sul e ao contrário do que é uma estrutura de banco normal, onde tu tem um gerente, tu tem um diretor, tu tem um regional,
nós tínhamos uma equipe que respondia diretamente para São Paulo. Então, ou seja, a gente tinha um senso de dono muito grande do negócio. Nós tínhamos um objetivo de meta do ano de receita e nós tínhamos uma liberdade muito grande para definir de que maneira a gente atingiria essas metas. Então, talvez aí seja também um pequeno estágio que a gente teve dentro de uma grande instituição em poder empreender. Porque nós tínhamos uma liberdade muito grande, que não é comum dentro de um grande banco, de uma grande instituição, e ali nós realmente lutávamos muito por aquele escritório. E aí acabou acontecendo de um dos nossos colegas ser demitido, e ali para mim foi talvez o momento onde eu saí do banco, foi quando ele foi demitido, porque eu pude perceber que o negócio, que eu tinha um senso de dono gigante, ele não era meu. Ele era do banco, e quem tomava as decisões finais era o banco, e ele não ia me questionar para ver se eu concordava ou não concordava. Simplesmente ele tomava as decisões de acordo com aquilo que é, né, o formato de atuação do banco. Então ali para mim foi um grande choque. Sim, sempre é engraçado te ouvir, só para não perder o contexto. É bom quando a gente começa assim, a interromper o outro. A ideia tá, a cabeça tá fluindo. Quase toda história de sucesso de empreendedorismo tem um momento de revolta ou de indignação ou de frustração. Se vocês analisarem praticamente todos, pode olhar desde os empresários mais conhecidos, Steve Jobs. Eu estou assistindo, inclusive, uma indicação, a biografia do Hugh Hefner, que é o dono da Playboy, está no Amazon Prime. Ele saiu para tocar o negócio dele porque ele não recebeu um aumento de $5 na revista que ele trabalhava. Olha só. Então, quase sempre isso acontece. Tu tá querendo, aquela ideia tá crescendo dentro de ti, mas daí tem alguma coisa que alguém faz, que normalmente é um fator externo, que aí tu diz assim, porra, cansei disso, vou agora fazer. Isso aí aconteceu contigo. Total, assim, a gente sempre falava na equipe ali, como seria, né, se a gente tivesse nosso negócio, será que daria certo, será que não daria certo? E o Luiz, né, que foi esse colega que foi demitido, ele era a alma do nosso escritório. Então, e aí também talvez mostrar, né, como uma grande instituição não consegue às vezes ver quem é o fator principal, né, de um negócio, de um escritório, de uma agência, porque foram lá e demitiram ele, então, ou seja, tiraram a alma do nosso negócio, e nós que ficamos ali, que nós tínhamos funções importantes, nós éramos operadores, mas faltou a alma do negócio. Então ali realmente foi onde deu essa virada, onde eu falei assim, cara, não pode ser que a gente se dedica tanto, pra gente ter uma ideia assim, Porto Alegre era maior do que São Paulo, maior do que Rio de Janeiro em termos de resultado financeiro, em termos de captação. Então, ou seja, a gente brigava com os dois centros do mercado financeiro do país, de igual para igual, estando em Porto Alegre. Então, assim, era um resultado muito grande, a gente era assim, muito orgulhoso dos nossos feitos, mas acabou que o banco decidiu, sem nos consultar, tirar o Luiz, e aí, para mim, ali acabou a minha carreira no banco. Então, eu tinha 10 anos de banco, depois eu continuei mais um ano ainda, onde eu estava me preparando para essa saída. E ali, então, eu passei a olhar para fora, eu chamei aí, eu fui demitido em junho de 16, e aí em abril de 17, eu chamei o meu chefe de São Paulo, e falei assim, olha, não quero mais, enfim, tentei ainda, depois da saída do Luiz, eu tentei de algumas maneiras buscar um incentivo para continuar, mas não consigo mais, eu não tinha nada totalmente definido, a GT ela não estava montada ainda na nossa cabeça, eu sairia sozinho, né, para, enfim, dar um tempo, e aí eu tinha, né, até uma certa tranquilidade de que eu teria ali um número X de clientes que eu poderia atender num formato, às vezes, de um planejador financeiro, algum formato que fosse diferente do que é o assessor de investimentos, mas eu queria sair, estava me incomodando muito, então, ou seja, eu passei 10 anos sem pensar em sair, minha cabeça era Bradesco, sem pensar em seguir aquele caminho, aí veio esse fato que me fez falar assim, não dá mais, eu não quero continuar daqui porque um dia pode ser eu que vou ser demitido, ou pode mudar de novo o negócio, e aí eu vou ir atrás de algo novo, que eu também ainda não sabia o que era. E aí, em abril, eu parei e pensei assim, bom, hoje eu tô com um namoro recente, eu tava começando a namorar a Jaine, eu moro com meus pais ainda, eu já tenho uma certa segurança financeira do que eu construí aí na minha carreira, a minha saída também vai me trazer uma condição aí que vai me ajudar também a ter uma tranquilidade maior, e aí eu chamei o meu chefe de São Paulo, ele veio e falei, olha, não dá mais, ele tentou ainda me oferecer alguma coisa no sentido de, vamos pra São Paulo, lá São Paulo é o lugar do mercado, mas aí eu realmente já tinha me desgostado ao extremo. E aí, falei com ele, ele falou assim, não, Rodrigo, então, se tu tem urgência para sair, eu falei, não tem urgência, ele me pediu até julho para que ele me demitisse e eu pudesse sair com todos os meus benefícios. Só que até aí a gente não tinha GT ainda desenhado,
existia o Rodrigo querendo sair, nós tínhamos o Luiz que já estava fora, o Marcos, né, que até então, que era meu sócio hoje, continuaria no banco, ele estava tentando alguns outros projetos envolvendo o exterior, mas a minha saída estava decidida. Então, e ali eu decidi muito porque, assim, era um momento onde eu não tinha nenhuma responsabilidade, né? Se tudo desse errado, eu poderia recomeçar, poderia tentar de novo, mas foi essa mudança toda que aconteceu dentro do banco e eu perder o sentimento de dono de um negócio que me fez aí sim querer ter um negócio nos meus moldes, né? E aí tem toda a questão do banco, de muitas vezes o banco te direcionar para um lado ou para outro. Então eu queria ter um negócio que fosse do meu jeito, onde tivesse uma segurança grande de montar ele e direcionar da forma que eu achava correta, e também não ter ninguém por trás me dizendo, olha, tu vai por esse caminho, vai por esse. Era de atender realmente o nosso cliente, o nosso investidor, da maneira que fazia sentido para o cliente e não para a instituição. Então foi mais ou menos esse o ponto de virada de decisão de saída. Sim. Né? E aí, enfim, aí acaba que quando tu foi sair, exatamente, né? Acaba que quando veio ele me pediu até julho, né? E aí a partir de abril, isso foi em abril que eu pedi a demissão. Então de abril até julho, aí teve a segunda reviravolta, que talvez seja a principal. Isso, né? Para quem não sabe, né? Aí tem um lado que como a gente é amigo também, a gente vê o lado pessoal e profissional. O Rodrigo decidiu sair, que já era uma decisão complicada, não é uma decisão fácil de se tomar. E aí um dia ele liga, eu tava no supermercado, passando as compras lá, e ele me liga e fala, tá podendo falar? Posso. Cara, eu vou ser pai. Aí como assim, velho? Eu não contei pra ninguém dos nossos amigos ainda, tô te falando primeiro, depois eu vou contar pros meninos aqui. Eu tava lá em Recife, e aí a minha reação foi assim, pô, que massa, nossa, do caralho, tu vai ser um pai legal pra caramba e tal. E ele ficou só ouvindo do outro lado. E aí eu já logo disse assim, engatei depois, assim, pô, e assim, ó, não muda teus planos, porque seria a primeira reação. Pô, muita gente, eu sei de muita gente que acaba mantendo o trabalho e a carreira que tem, mesmo estando insatisfeito, justamente dizendo, poxa, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu sou o provedor da família, eu tenho... Então, essa é a primeira reação que acabou vindo. Eu tinha certeza que ele pensou nisso, putz, será que agora é o momento de sair? E eu até falei para ele, não, agora tu não deixa, tu continua, porque agora tu tem um motivo mais forte para fazer esse negócio dar certo. Total. Mas como é que foi assim, ó, nesse momento tu tava assim já nervosão, porque eu sei que ele fica nervoso pra caramba, ele é ansioso com as coisas assim, e aí acontecer mais esse baque. Como eu falei até no início aqui do podcast, a minha vida ela toda foi muito regrada, muito organizada. Então, assim, eu vou trabalhar no banco, eu vou ficar tanto tempo como caixa. A minha carreira, teve um momento que eu falei assim, olha, eu vou desenhar minha carreira. E eu fiz um desenho que, no final das contas, eu quase cumpri todas as etapas. Assim, faltou uma etapa só, que era trabalhar no private do Bradesco, que eu não tive. Eu tive até a oportunidade, mas eu já tinha, na minha opinião, já tinha passado o tempo. Então, assim, desde a minha vida profissional até as minhas viagens, né, assim, pô, o Duda, ele viajava com a passagem de ida e de volta e sem hotel. Eu tinha um roteiro bonitinho, primeiro dia, vou em tal lugar. Segundo dia, vou em tal lugar. Hotel marcado do primeiro ao último dia. Então, assim, o Rodrigo organizava os nossos churrascos. Vai juntar os amigos, sei que ele organizava. Balada. Quem comprar, a balada, ele no final dividia a conta para todo mundo. A minha vida ela sempre funcionou dessa forma, totalmente regrada, organizada, nada, não tomava nenhuma decisão sem ter toda a parte, todo o resto organizado. E aí vem, talvez, a única coisa da minha vida que não saiu como eu planejava, mas que também é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, sem dúvida nenhuma, e que aí, hoje eu falo que com certeza foi a base para que tudo desse certo e tudo acontecesse como aconteceu, que foi a vida da Aurora. Então, assim, voltando nessa linha do tempo, eu peço para sair em abril, né, que seria ali, foi bem próximo do meu aniversário. Em maio eu saí de férias. Quando eu volto das férias, a Jaine faz o exame e dá positivo. E aí, enfim, ela chega pra mim e fala, olha, tô grávida, né, e a gente tava com um namoro recente, apesar de já se conhecer há mais tempo. E aí, realmente, assim, o primeiro impacto, ele foi muito negativo, assim, né. Olhando hoje para trás, eu lembro, foi talvez coisa de uns 20 dias onde eu fiquei muito nervoso, como tu falou, mas muito em dúvida do que fazer. Então, né, eu tinha pautado toda a minha decisão de saída do banco em não ter ninguém dependendo de mim. Né? Então, se tudo desse errado, eu estaria sozinho e poderia me reerguer sozinho.
A partir daquele momento, não. A partir daquele momento eu sei que vou ter uma filha, eu vou ter uma família, eu vou ter que, de certa forma, dar uma segurança para essa família. Então foi um momento bastante tenso. Eu tive um primeiro momento onde eu não contei para ninguém mesmo, contei só para minha mãe, né, e minha mãe e meu pai, meus pais. Já tive um apoio muito grande deles, assim, de largada, de falar, olha, não para com o teu plano, porque a minha primeira reação foi assim, esquece, vou voltar atrás, vou chamar meu chefe e falar, olha, lembra que eu te falei um mês atrás? Esquece. Deixa eu voltar, eu adoro o Bradesco. Mudei de ideia. E aí, assim, realmente fiquei pensando muito nisso, calculando, pensando, mas porque também é uma característica minha de me fechar muitas vezes, então são poucas as pessoas que eu tenho liberdade de contar e de pedir opinião. E aí quando eu decidi abrir isso para as outras pessoas, tu foi uma das primeiras pessoas que eu contei, então eu contei primeiro pro Zuba, né, porque hoje é o Dino da Aurora, ele foi o primeiro a saber mesmo, a gente se encontrou e eu falei para ele. Tu foi o segundo, que eu te liguei, né, eu tava em Recife, eu te liguei para te contar. E aí o que eu comecei a ver foi isso, assim, então enquanto eu ainda estava meio impactado negativamente, se dá pra dizer assim, hoje em dia até fico assim de falar, né? Mas, sim, assim, sente mal. Me sinto mal, mas naquele momento eu tava ainda meio negativo com a situação como um todo, e eu fui jantar com o Zuba e ele falou, cara, que demais, tal, vai ser um pai foda. Tá, pô, será? Tá, beleza. Aí eu te ligo, cara, tu mais empolgado ainda que o Zuba. Eu falei, cara, será mesmo? E assim as coisas foram acontecendo, então assim, ter a segurança da minha família, ter os meus amigos mais próximos, que no fim representam todos os meus amigos, que eu considero realmente amigos, me dando força. Eu tinha a Jaine do meu lado também, que me deu uma força gigantesca assim, para esse momento. Né? Ela conseguiu entender o que eu estava passando naquele primeiro momento e esperou que eu assim, tomasse consciência de tudo, entendesse que, na verdade, o que estava acontecendo na minha vida era algo muito positivo. Mas foi isso, foi esse suporte de família, amigos e dela que me fez entender que, na verdade, o que eu tinha ali agora era um combustível gigante para que tudo aquilo que eu pensei durante um ano, que foi aquele um ano que eu fiquei no banco ali ainda, né, pensando na minha saída, fazia a coisa acontecer muito mais rápido. Então, talvez o que eu tinha pensado em fazer com a GT em 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu tinha... Então, vamos lá de novo. Abriu o peço de demissão, maio eu descubro a gravidez já estava num estado avançado, então a Aurora nasceria em dezembro daquele mesmo ano, e eu ia sair do banco em julho. Né? Então, ou seja, eu tinha de julho até dezembro para, junto dos meus sócios, estruturar o negócio, botar ele de pé e ter uma certa segurança para quando chegar em dezembro eu conseguir aproveitar ali um pouco do nascimento dela. E, cara, foi exatamente o que aconteceu. Assim, é até incrível de falar, mas as coisas aconteceram tão rápido e assim, começaram a acontecer coisas que não estavam nos planos, como, por exemplo, o Bradesco veio e lançou um programa de demissão voluntária. Algo que nunca tinha acontecido em toda a história do Banco Bradesco. O Bradesco vem e fala, olha, funcionários que têm mais de 10 anos no banco têm a oportunidade de decidir sair e a gente vai pagar, além de todos os benefícios, a gente ainda vai pagar tantos mil reais a cada 1 ano de banco. Então, assim, eu saí muito melhor financeiramente do que eu tinha calculado no primeiro momento. Isso fez com que o Marcos, que hoje é meu sócio, decidisse sair, porque na minha cabeça até então ele nunca sairia do banco. Ele decidiu sair, então o Marcos saindo, eu saindo, nós tínhamos já, né, o Luiz fora. Pô, vamos sentar e vamos juntos pensar um negócio. E a gente pensou esse negócio, eu fui o primeiro a sair, então fui responsável por botar de pé o negócio ali em julho, agosto. Setembro a gente começa efetivamente a GT, eu e o Marcos na casa dele, numa mesa da sala dele, como essa que a gente está aqui agora, com uma impressora comprada no dia, a gente pagou R$150, 2 notebooks, imprimindo o documento e ligando para cliente. Não tinha nada, não tinha cartão de visita, mal tinha o nome da empresa, mas a gente começou porque tinha um senso de urgência gigantesco ali. Nós tínhamos confiado, o Marcos comprou muito também nessa questão de, cara, vamos fazer o negócio acontecer. Então eu ainda saí, a gente já teve uma viagem, a gente estava junto. Quando eu saí do banco, a gente ainda viajou para os Estados Unidos. Tu ajudou a comprar o carrinho de bebê da Aurora, inclusive. Verdade. Então a gente ainda teve eu ainda tive uma semana de folga que eu viajei. Mas o Marcos, cara, ele saiu num dia e no dia seguinte a gente estava na casa dele trabalhando. E aí a coisa aconteceu tão rápida que realmente quando a gente começou do zero em setembro, dezembro, no dia que a Aurora nasceu, nós tínhamos 100 milhões já de custódia, né, sob nossa assessoria. Então isso é um número que escritórios talvez levem 4, 5 anos para conseguir. Nós tínhamos conseguido de setembro a dezembro. Então hoje a GT está com quanto tempo? Nós temos 3 anos e alguns meses, assim, começou em setembro, né? E quanto que ela já tem hoje? Nós estamos com 750 milhões sobre assessoria. 750 milhões. Isso. Logo chegamos bi. Então, bem próximo. É o nosso grande objetivo desse ano e tenho certeza que a gente vai bater. Assim, não tenho exatamente ainda a data, mas que vai ser em 2021, com certeza. Esse crescimento de vocês, assim, exponencial, é bem interessante e ele realmente foge do padrão do mercado.
né? Eu sei que além de ti eu converso com outras pessoas do mercado também, e várias vezes a gente está num café ou almoçando, e a gente está conversando e eu conto o case de vocês, de em tanto tempo vocês conseguiram chegar a tanto, e aí o pessoal diz, nossa, mas é realmente uma velocidade fora do padrão, né? E para isso também, eu acho que tem a importância de, todo o potencial que tu tem também, né, que a gente já vinha falando, porém tem um caso que tu não tá sozinho nisso, tu tem mais os teus sócios, e aí aquilo que eu falo também dificilmente ou quase impossível a gente constrói algo grande sozinho. Porque imagina se você beleza, saímos do banco, cada um vai tocar o seu negócio, e eu virar concorrentes, e a cada um quebrar a cabeça para fazer coisas que sabe, mais outras que não sabe. Então, isso é uma coisa que também se constrói, é muito bacana de tu sempre analisar que quando tu tem perfis complementares, não é ruim dividir o bolo. Tem gente que quer fazer tudo sozinho para não dividir com os outros, para não... Só que com isso tu vai muito mais lento do que se tu tiver pessoas ali, sócios que complementem coisas que tu não tem e que vocês juntos vão conseguir fazer o negócio crescer numa velocidade muito mais rápida. Acho que foi isso que aconteceu com vocês também. Perfeito. Eu te digo hoje, você olhando para trás, isso eu recomendo para muita gente que me procura para querer fazer essa transição de carreira, é que assim, se eu tivesse saído sozinho, talvez eu não teria feito a GT como ela é, né? E eu acho que quem está hoje, vamos usar o exemplo do banco no meu caso, está no banco e quer ter um negócio como o nosso, sozinho, talvez a coisa não vai dar certo mesmo. Talvez eu recomendo que tu saia e busque um outro escritório que já esteja montado do que tentar sozinho, porque sozinho tu não vai conseguir, né? Então pensa que nós saímos então de banco, todos nós com uma mentalidade totalmente de bancário mesmo, né? Porque nenhum de nós tinha tido nenhuma experiência de empreendedorismo, então a gente teve que sentar e determinar o que cada um seria responsável ali. E nós somos muito complementares, a gente falava até sobre isso antes de começar aqui a nossa conversa gravada, sobre o quão importante é tu ter pessoas do teu lado que te complementem, né? Que não sejam iguais a ti, que não tenham o mesmo perfil, e assim, eu digo perfil de tudo, assim, então assim, desde o cara às vezes ser mais econômico que tu gostar de gastar um pouco mais, o cara ser mais econômico, às vezes de tu ir atrás de muita informação e voltar com muita ideia e o cara ser um pouco mais fechado e questionar essas tuas ideias. Então lá na GT é muito disso, né? Tanto dos sócios que começaram o negócio, aí eu cito principalmente eu e o Marcos, onde a gente tem pensamentos muito diferentes, mas que foram totalmente necessários para a gente formatar a GT como ela é hoje, como também hoje, na nossa estrutura de negócio, todo mundo é sócio. Então tem sócios minoritários, mas também que eles têm uma voz muito ativa e conseguem trazer vivências e experiências diferentes que somam também para que a gente consiga manter o negócio num crescimento assim, rápido, né? Sim. Quem questiona as tuas ideias lá? Eu sou mais que puxa as ideias. Eu acho que o Marcos me questiona mais. O Marcos questiona. Ele acaba me questionando mais, mas assim... Por causa do investimento. Também. Tão duro, mas é tão duro. Mas, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom porque talvez se tivesse tudo na minha mão e eu não tivesse alguém como ele para me questionar, para me trazer ideias novas, a coisa não teria sido como ela foi. Então, talvez eu poderia ter tomado um pouco mais de risco, talvez até na parte de escolha de pessoas a gente poderia ter errado. Então, é muito bom esses contrapontos, porque tanto ajuda, talvez, eu imagino que ajuda ele a enxergar as coisas de uma outra maneira, mas também muitas vezes me faz ver que, tipo assim, beleza, eu trouxe uma ideia de fora, mas ela não vai ser aplicada ali dentro exatamente daquele jeito. Sim. A gente vai pegar aquela ideia, vai ver a nossa realidade, lapidar e colocar aí, que também é uma coisa que a gente tem que levar, acho que quem está nos assistindo aqui, tá ouvindo esse podcast, que não pegue essas ideias que a gente está falando aqui e ache que essa é a grande verdade e aplique no seu negócio. Entenda que tudo que a gente falou aqui, muitas coisas realmente vão somar, algumas vão precisar ser lapidadas e aí sim podem ser aplicadas no nosso negócio. Eu acho que foi isso assim, que fez com que desse tão certo, tão rápido, né? Como tu falou, a gente foge bastante do que é hoje o padrão de mercado em termos de crescimento. A gente tem um escritório hoje com 10 pessoas, com 10 sócios, então um número pequeno, com um patrimônio administrado bastante alto. Para a gente ter uma ideia, o mercado hoje, um escritório do tamanho do nosso, deve ter suas 80 pessoas mais ou menos. Então, ou seja, com muito menos pessoas, a gente conseguiu atingir aquele mesmo resultado. E assim, hoje a GT ela é bastante assim, abordada pela concorrência, seja corretora, seja escritórios, porque é uma estrutura fácil de ser absorvida. Simplesmente tu pega 10 pessoas e colocaria dentro de um outro escritório ou dentro de uma outra corretora, o que, por exemplo, com um escritório de 80 pessoas é um pouco mais difícil. São 80 pessoas pensando diferente, enquanto na GT nós temos 10 hoje, e os 10 que estão lá estão bastante focados no mesmo objetivo, todo mundo muito alinhado, todo mundo podendo, né, dar a sua opinião, trazer a sua contribuição.
buscando esse crescimento que ele é orgânico. Assim, a gente não teve nenhuma aquisição de escritório, a gente, nada nesse sentido, a gente não fundiu com ninguém, não, é tudo do zero daquilo que a gente começou, relacionamento, pra quem não sabe, o Duda é nosso cliente 0001, né, o primeiro cliente da GT Capital foi ele, então foi o cara que nos ajudou, né, exatamente, nos ajudou a formatar esse negócio, e tudo parte disso, dos amigos, dos ex-clientes, de relacionamento, de indicação. Então começou no Duda, hoje eu atendo o Lucas, eu atendo a Ione, eu atendo o Luiz, então assim, vai trazendo conexões e fortalecendo cada vez mais esse crescimento que é muito baseado nisso, na confiança que a gente tem das pessoas que estão lá. Exatamente, não podia te direcionar, te incentivar para fazer, aí eu não seria teu cliente. Então fiz questão de também ser, e depois vocês vão ver que essa história ela meio que mudou de lugar também mais para frente. Mas isso que tu falou de ter um sócio que rebata as tuas ideias, que questione, que te ajude a pensar de uma forma diferente, eu vejo que isso faz muita diferença. E tu falou do teu caso da GT, eu tenho aqui também. Quem faz isso comigo aqui é o Lucas, que é meu irmão e meu sócio também. A gente é um monte de vaca também, né? Também é. Nós somos os dois extremos. Eu quero ganhar o mundo, quero sair, e ele às vezes vai lá e me questiona e me puxa para baixo e diz, dá uma segurada. E isso faz com que eu possa ter liberdade para tentar, porque a hora que eu estiver indo para o lado errado, alguém talvez vai me dizer, dá uma olhada aqui. E esse tipo de função, só um sócio vai fazer contigo. Porque se tu esperar que isso venha de uma pessoa que tu contratou, alguma coisa assim, essa pessoa ela não vai bater de frente. Porque em vários momentos, eu sei que tu e o Marcos já saíram de lá assim, pensando, puta, um ficou bravo com o outro, porque um pensava diferente do outro, vocês debateram ali, assim como aconteceu comigo com o Lucas também várias vezes. Só que quando se tu espera que vou contratar alguém para me contrariar. Essa pessoa em algum momento ela não vai te contrariar nunca, porque ela também não quer perder o emprego dela, ou ela vai te contrariar até certo ponto, quando ela vê que começa a te irritar demais, ela para. Então, tu ter esses sócios é mais ou menos como tu ter um conselho com uma grande empresa. Que eles vão te dizer, olha, muito legal a tua ideia, bacana, mas agora não é esse momento, agora a gente tem que focar para cá. Então, isso é importante vocês terem consciência, né, de que em alguns momentos é bom tu ter pessoas que te questionem. Se todo mundo só diz sim para tudo que tu faz, para todas as ideias que tu tem, vai chegar um momento em que tu pode estar olhando para o lado errado e ninguém vai te dizer que está indo errado, e aí tu leva a empresa para o buraco. Então, pensem nisso também. No momento de montar um projeto desses, quem vai ser a pessoa que vai te questionar? Quem vai ser a pessoa que em alguns momentos vai dizer não para as tuas ideias? Quem vai ser a pessoa que vai te incomodar? Porque esse tipo de pessoa, às vezes, ela te irrita. Mas isso é sempre pensando no objetivo, no propósito do negócio. Mas, beleza. Aí tu conseguiu abrir a GT. Hoje é um case, né? Como eu falei aqui, tem muita gente do mercado que vai me perguntar, porque sabe que eu conheço o Rodrigo, desse crescimento deles. E aí, como que surgiu a ideia de... Aí foi o efeito contrário. Eu sempre influenciei ele a abrir a empresa, ele abriu a GT, cliente número 1. E aí aconteceu o contrário. Eu lá em Recife, com a Smart crescendo também, acelerada, e toda vez que eu vinha para cá, a gente, vamos almoçar, vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja. E aí ele me dizendo, cara, eu preciso de ajuda para me posicionar digitalmente, eu vejo que tem coisas que a gente pode fazer para poder crescer de uma forma exponencial, sem ser contratando muitas pessoas. Foi o que ele falou, o escritório da GT, se fosse padrão, seria 80 pessoas. Hoje eles estão em 10 lá e tem um resultado muito acima do mercado. Isso não foi porque eles olharam o padrão do mercado e foram fazer, não, foi porque eles justamente buscaram outras alternativas. E ele me dizia isso, eu falei, mas contrata uma agência para fazer isso para ti. Já contratei, os caras só me deixam na mão, não entregam no prazo, eu converso com eles, eu vejo que eu entendo mais do que eles. E eu falei, mas então procura uma outra solução, não consegui e tal. Aí eu lembro que eu falei assim, cara, então tá, vou montar isso aqui também, além de Recife, o que tu acha? Aí ele falou, vira teu cliente na hora, pode me dar o contrato aqui que eu assino. Manda que eu assino. E aí a gente começou a ajudar a GT nessa parte, né, a fazer o posicionamento digital deles, porque hoje é importantíssimo estar presente no digital. Se por acaso a sua empresa ainda não está, coloque isso como prioridade. Só que o core do negócio do Rodrigo, a parte mais importante,
não é ele agora começar a estudar marketing digital e voltar toda a atenção dele para isso. Ele precisa ter noções básicas, né? Hoje ele já tem uma noção muito mais aprofundada, mas na época ele precisava ter noções básicas, mas ele precisava ficar de olho no negócio dele. E aí a Smart surgiu nesse formato, foi para atender tu e o B ainda, que o B ainda falou assim, o B era um outro amigo nosso, que ele era sócio de uma barbearia, uma rede de barbearias, ele também falou, tô com o mesmo problema. Eu falei, tá, então eu vou montar um MVP e vou começar a atender vocês. E aí até hoje, aí, já são 2 anos praticamente que a GT é nossa cliente na Smart, né? Cara, isso é muito legal porque, assim, mais uma vez, quando a gente começou, eu sou um cara que sempre gostei do digital, assim, por menos conhecimento que eu tivesse, eu sempre achei importante isso. E no primeiro momento que a gente buscou foi assim, vamos ter um Instagram lá, vamos ter um site. Na verdade, o primeiro site da GT quem fez fui eu, até estava no ar até esses dias. Então, assim, eu sabia da importância que tinha o digital. Num primeiro momento a gente teve uma agência que nos ajudou a existir no digital, só que também chegou um momento que eu percebi que a gente precisava de algo mais. Assim, só estar lá no digital não era o suficiente, né? A pessoa ia entrar, ia ver, mas se tivesse um conteúdo desatualizado ou não tivesse um conteúdo, às vezes poderia até nos atrapalhar do que propriamente ajudar. E aí eu sabia, tô um cara que tem um conhecimento grande, também tem muitas conexões nesse mercado, né, de marketing digital, até em função da fraternidade que a gente participa. Vamos falar disso depois também. Eu sempre fui um cara muito interessado, mas assim, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu ia, né, gerir lá a GT Capital no seu negócio principal, né, no core do negócio, ou eu ia me dedicar ao marketing digital e tentar trazer alguma coisa nesse sentido. E aí, numa das nossas conversas, foi exatamente como tu narrou, a gente sentou e tu falou assim, tá, mas por que tu não vai atrás de outra empresa? Eu falei, cara, não sei se eu vou encontrar, assim, pelo que eu vejo, a galera tá querendo oferecer muito, que é o que eu tenho hoje. Legal, uma presença, ok, existe, mas talvez não tenha ninguém com conhecimento ou vendo tudo que está acontecendo no mercado que consiga entregar algo a mais. E aí quando a gente começou lá o trabalho com a Smart, cara, foi exatamente o que aconteceu, né? Assim, a gente montou ali um cronograma ou algumas ideias que eu tinha, mais aquilo que tu imaginava e mais o conhecimento que o pessoal começou a tocar a Smart contigo. E aí eu comecei a ver a coisa acontecer. Tanto cara, eu lembro que quando eu comecei a GT, quando a gente começou a GT, os maiores escritórios do país não tinham Instagram. O Instagram era muito ruim. Os caras realmente não se dedicavam a isso. Os sites até eram bons, mas assim, Instagram ninguém tinha. Rede social esquece. E aí eu lembro que eu comecei a ir nas convenções da Guide, né, que é a corretora que nos atende, e a galera falava assim, cara, o Instagram de vocês é muito bom. Quem é que faz o Instagram de vocês? E eu falei, cara, olha só, tá começando já a impactar no mercado. E eu comecei a ver escritórios grandes, às vezes, fazendo coisas parecidas com o que a gente estava fazendo. Então, assim, eu pude perceber que, de certa forma, vou usar o Instagram como sendo o principal da GT, ele começou a ser referência para o mercado. Tanto que já não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, que a Daya me chamou e falou assim, Rodrigo, tem um escritório X que está nos questionando aqui se a gente pode atender, o que tu acha e tal. Enfim, por causa, né, de não competição, de ética. Mas assim, eu vi que a gente fez, o trabalho que foi desenvolvido ali, ele realmente acabou servindo de exemplo para o mercado, de maneira geral, e hoje o resultado que a gente tem ele é muito positivo, né? Assim, também foi uma construção para nós, a gente investiu, assim, realmente vale a pena a gente investir no Instagram legal, no site legal, e hoje o resultado que a gente tem, é magnífico. Eu não vou dizer que hoje nós somos um escritório que ele é totalmente, assim, faz captação de clientes no digital, não, a gente está longe disso, também por escolha nossa, por tamanho. Se a gente quisesse ser um escritório somente disso, a gente ia ter que, sei lá, fazer 4 vezes a estrutura que a gente tem hoje. Como existem hoje grandes cases no país de escritórios muito voltados à captação digital, mas a gente, de certa forma a gente consegue atingir aquele que é o nosso público. Então, assim, são vários os exemplos de clientes que chegaram até nós por alguém falar, daí falou, ele entrou, viu o Instagram, viu quem eram as pessoas, viu o conteúdo que estava sendo gerado ali, aí caiu no site, que também foi a Smart que fez. Então, assim, é um caminho todo que, sinceramente, se eu fosse fazer sozinho, eu não ia conseguir nunca chegar nem perto do que foi feito, e que foi agregou numa conversa nossa, inicialmente, num bate-papo de café mesmo, e que aos poucos foi somando. Então, hoje, dentro de todo o negócio da GT, eu digo que, sim, tem uma importância muito grande essa parte digital, essa decisão que a gente tomou lá atrás, e principalmente o suporte que eu tenho hoje da Smart, que hoje nem é mais contigo, né? Já tem as gurias, a equipe que me atende, onde eu tenho a ideia, eu vejo uma coisa diferente, eu largo lá no nosso grupo e, sei lá, 5, 10 minutos depois tá pronto, né? Então, acho que esse lado também, acho que é um ponto que eu cito de muito positivo da Smart, é a questão de entrega, de prazos de entrega.
Então, assim, eu tento... Eu sou um cara meio complicado nesse ponto. Então, assim, às vezes eu não mando nada para as gurias e às vezes eu mando assim, olha, eu preciso disso para hoje. Sabe? Então, eu já chego pedindo desculpa, gurias. Desculpa, eu esqueci, mas hoje vai ter uma live de noite, tem que ter um card, a gente tem que mandar para os clientes. E eu imagino que elas param o que elas estão fazendo e dedicam ali o tempo para entregar. Então, para mim é muito importante isso, né? Se eu, daqui a pouco eu estou numa agência onde eu mando uma coisa, a pessoa fala assim, não, Rodrigo, esquece, não mandou isso antes. Não está no planejamento. Até sexta-feira eu vou te mandar. Não, aí me quebra. Então, assim, eu tenho que ter, claro que eu tento também não ser o tempo todo assim, mas assim, entregar a demanda e ela vai falar, Rodrigo, isso daqui vai ser entregue tal dia. Eu sei que tu vai estar entregue. Então, isso eu acho que é muito importante para quem está tocando um negócio, começou do zero, está aprendendo muito dessa parte de empreender, de tocar numa empresa. Então, ter alguém que toca essa parte de marketing como um todo e que tem entrega, cara, isso aí acho que aí é o segredo, talvez, que tu tenha acertado lá atrás, até na montagem da equipe, na escolha das pessoas, e que eu vejo, eu tô aqui hoje na sede da Smart, eu consigo ver a galera trabalhando ali embaixo, talvez tenha sido teu grande acerto, né? Ter a ideia, ter o conhecimento, mas também encontrar as pessoas certas para tocar a tua ideia. Acho que isso foi essencial pro sucesso, assim. Com certeza. E tu falou até um negócio que aí agora falando um pouquinho da parte de vendas, tá, gente? Jornada de compra, né? Não necessariamente os clientes da GT vão vir porque eles foram impactados por um anúncio, né? Pode acontecer algumas vezes, né? A gente trabalha para que isso aconteça cada vez mais, porém é preciso entender da onde que o teu cliente ele parte de onde nem conheceu o teu negócio, onde você nem ser consciente de que existe o teu negócio. Daí ele vira consciente, ele, GT Capital, quem é, de onde veio? Pode ser que um amigo falou, isso deve ser o maior canal de aquisição de clientes deles, é isso, indicação. Né? Só que aí a pessoa ela vai buscar informação. E onde que a gente vai buscar informação quando a gente tem dúvida hoje? Na internet. Então, se a pessoa recebe uma boa referência, ela vai na internet e ela não vê assuntos, informações que deixem ela segura, interessada e com desejo de virar cliente, é quando a jornada de compra o lead nem acaba caindo lá. Então, é muito importante que todo mundo, quando quer crescer o seu negócio, que é o que eu recebo toda vez que eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram, como eu cresço meu negócio? Primeira coisa, analisa a jornada de compra do teu cliente, vê todos os canais que ele vai te procurar e pesquisar quando ele souber que tu existe. Se tu está te posicionando da melhor forma possível lá, porque esse é o primeiro passo. Se ali as coisas não estão sendo bem feitas, não adianta tu partir para uma busca, para uma prospecção ativa, de ligar para todo mundo, de ir atrás, de aumentar a quantidade de vendedores. Então, esse é o básico. E eles têm feito isso muito bem. A Smart está conseguindo ajudar nesse sentido, tanto é que eles estão crescendo pra caramba e o trabalho deles já é referência. Eu tenho certeza que muita gente que eu indiquei hoje está super satisfeito também com o trabalho da GT. Não estou fazendo jabá aqui, mas quem está com dúvida de onde investir, procura o pessoal lá que eles vão dar uma boa assessoria. Eu mesmo confio. Tá? Mas olha só, agora vamos entrar num outro ponto. E está ficando longo já, mas é que a ideia está legal. Nós estamos partindo para a parte final. Beleza, a gente era amigo, a gente só fazia festa e curtia juntos, depois a gente começou a ter história de empreendedorismo, né, trocar muita ideia. Tu saiu da parte de ser funcionário, abriu o teu negócio, e aí a gente começou a atuar mais no digital, e a gente começou a ver uma outra importância, que é o papel do empresário como uma figura importante no negócio, no seu segmento, na verdade, como referência no seu mercado, e através disso a gente consegue trazer e captar novas oportunidades. Assim como eu tenho feito nos últimos anos, tu também tem feito isso muito bem, não só na tua pessoa jurídica, mas na pessoa física. Tanto é que a Smart faz uns trabalhos aqui também para tu te posicionar, né? E aí eu vejo que tu tem feito agora muito, o teu Instagram está bombando de perguntas das pessoas te procurando e muita gente se inspirando na tua história, que está no momento que tu estava lá atrás e quer aprender contigo, te ver como um mentor para poder chegar no momento que tu está hoje. Como que tu enxerga que as empresas estão vendo isso hoje? De o empresário também saber se vender, também saber se posicionar, também se tornar uma figura pública, né? E ser influente no mercado dele para que o negócio também cresça atrás.
Eu acho que é total, assim, a importância ela é Acho que total. foi engraçado sempre. O negócio cresce atrás. Não vai, nem tinha pensado. Não, beleza, isso acontece. Ó. O empresário se tornar essa influência no mercado, essa referência, eu não vou cortar essa parte, eu vou deixar para ficar engraçado mesmo. O empresário se tornar essa referência para que o seu negócio, para que o seu business, para que a sua empresa, ela continue crescendo, né, de uma forma sustentável. Melhor agora eu vou ficar mais confortável de responder. Né? Boa. Mas, cara, eu acho que é total importância, assim, eu talvez tenha tomado consciência disso no meio do caminho, nunca pensei, assim, pô, vou investir numa certa autoridade, né, no Rodrigo, pessoa física, enquanto empreendedor, enquanto quem teve uma migração de carreira, mas conforme as coisas foram acontecendo, eu fui entendendo isso, né, então... quando eu comecei essa jornada na GT, eu comecei a ser procurado por muitas pessoas que estavam exatamente como tu disse, ainda dentro do banco, ainda tentando buscar caminhos, entender assim, o que elas poderiam fazer fora do banco. E no primeiro momento eu não tinha como assim, responder ou tentar ajudar. Assim, a gente tem, né, acho que tu também sofre disso, de querer ajudar muitas pessoas que nos procuram, as pessoas que a gente pode falar assim, que a gente inspira. Então, se o cara chegou até mim querendo uma ajuda, quer dizer que ele me admira, ele acha que eu posso somar. Então, falou que veio o cara lá do Nordeste esses dias só para te visitar. Exatamente, né? Isso aí. Então, inicia das pessoas me procurarem, né, de cara, me ajuda, e eu não tinha tempo para isso, porque eu estava, né, com todo esse processo da GT acontecendo. Então aí também entrou um pouco do trabalho que a Smart me ajudou a fazer. Né? Eu montei um e-book, me veio a ideia de ter um e-book, eu tive a ideia do texto, passei para as gurias, elas fizeram um e-book bonitão, e eu tinha ali as principais perguntas que eu recebia do pessoal que estava no banco que queria migrar de carreira, eu tinha um e-book que eu podia mandar para essas pessoas. Automaticamente, eu comecei a falar um pouco no meu Instagram sobre negócios, né, assim, sobre essa minha migração de carreira. Então, eu sempre foquei muito nas minhas redes sociais. Primeiro foi o LinkedIn e depois o Instagram, em falar sobre minha experiência. Então, assim, eu não me sinto confortável em falar em nada que eu não tenha vivido, nada que eu não tenha vivido, tido uma experiência, ou que eu tenha uma certa autoridade para falar. Então, eu busco falar daquilo, e eu sei que hoje o principal número de pessoas que me seguem é por isso, né? São bancários, são pessoas que querem ter um caminho no mercado financeiro. E aí, de certa forma, isso começou também, primeiro, me mostrar um outro negócio, que seria investir, né, meu tempo realmente para estar gerando esse conteúdo. Meu principal objetivo com isso foi somar na vida das pessoas, foi pensar assim, pô, se eu conseguir pegar um cara que quer ter o mesmo caminho do Rodrigo e tirar ali algumas etapas, né, como a gente falou, as etapas são essenciais, mas talvez tirar alguns erros que ele fosse cometer, eu já estou me sentindo bem porque eu estou agregando para alguém sair da zona de conforto. E aí também eu comecei a ver o quanto isso podia agregar para a GT como negócio. Então, pô, talvez aí faça coisa de 2 anos que eu não falo sobre investimentos no meu perfil. Eu não falo de investimentos por quê? Primeiro porque existe uma legislação muito grande em cima disso, existem regras que eu tenho que cumprir, então eu não me sinto confortável de às vezes não poder falar tudo que eu quero falar sobre investimentos, porque lá na CVM pode me questionar, ou isso pode ser ruim para o escritório, então eu não falo de investimentos. Eu falo do quê? Eu falo do mercado financeiro, eu falo das profissões, eu falo de migração de carreira, mas o número de pessoas que chega até mim querendo investir é inacreditável. Assim, eu te digo, né, com tranquilidade que são 2 pessoas por semana que chegam até mim querendo investir. No teu Instagram? No meu Instagram, Rodrigo, sem falar de investimento. O meu maior canal de aquisição de clientes também é o meu Instagram. Olha só. Então hoje, sem nenhuma preparação, sem montar um plano de negócios, simplesmente eu, Rodrigo, com aquilo que eu imagino que eu tenho de conteúdo, claro que com o suporte, por exemplo, da Smart, fazendo algumas artes, me ajudando na edição de algumas coisas, eu consigo gerar negócios para a GT Capital. Eu tento muito também no meu perfil pessoal desvincular um pouco da GT mesmo, tá? Assim, eu quero falar ali realmente de coisas que eu vivi, não da GT. Na GT eu falo um pouco mais de investimentos, mas eu vi que o fato do Rodrigo, né, estar se tornando referência para o bancário, para a pessoa que quer entrar no mercado financeiro, me trouxe um número muito grande de negócio. Então vamos lá. Tem o cara que está no banco e quer trabalhar no mercado financeiro e que acaba olhando para a GT e tipo, eu quero trabalhar na GT, então vou lá, boto equipe. Semana passada eu coloquei lá um arrasta para cima para nosso link lá do site para trabalho conosco. Cara, bombou. Essa semana semana que pós-carnaval, agora a gente vai fazer umas entrevistas vindo desse dia. Tem o cliente, tem a pessoa que vai lá e vê, pô, não, o Rodrigo é um cara que está à frente de um negócio, consigo ver aqui todo o histórico da carreira dele, eu me sinto confortável em investir com o time dele, porque hoje eu já não pego mais clientes para minha carteira de assessor de investimentos, né? Eu passo para o time, então gera também esse negócio.
acabou gerando negócios para mim, Rodrigo, né? Eu tive no ano passado alguns cursos que eu participei, aulas que foram gravadas que me trouxeram um retorno até financeiro que eu não esperava. Então toda essa construção que começou por acaso, começou eu dedicando um pouco do meu tempo para isso, começou a me trazer um resultado que aí, como tu falou agora, assim, o financeiro foi legal, foi porque eu não esperava, mas o fato de vir um cara do Nordeste, né, vou contar essa história então que eu te contei antes, coisa de, no ano passado, meio pandemia, talvez lá por agosto, o Thiago, né, que é um bancário do Bradesco, um gerente de pessoa jurídica, mora lá no Nordeste, ele é uma cidade do interior do Nordeste que a gente estava falando ali antes, ele me chamou no Instagram e falou, Rodrigo, eu vou estar em Porto Alegre em outubro, né, 2 meses pra frente, e eu gostaria de passar aí na GT e te conhecer. Tu te importa? Eu falei, cara, não, tranquilo, marcamos então com 2 meses de antecedência. Eu marquei na minha agenda, mas confesso que não esqueci assim um pouco disso. Na semana anterior ele me chamou, Rodrigo, tá de pé nosso encontro na sexta-feira. Eu falei, cara, vem que tá de pé, vamos tomar um café, vamos se conhecer. E ele veio, só que na minha cabeça ele tinha vindo para, enfim, de férias, para Gramado, conhecer a serra, que é o que o pessoal normalmente faz, e aproveitar a chegada dele no aeroporto e ia passar na GT. Enfim, ele esteve lá, batemos um papo muito legal, um cara muito cabeça, um cara que com certeza vai vencer na carreira de assessor, que eu imagino que ele vai acabar seguindo, porque foi isso que ele veio conversar comigo. Conversamos um papo de umas 2 horas, enfim, encerramos o papo, tiramos uma foto até lá no logo da GT, e na hora que ele tá saindo, por acaso, assim, me veio na cabeça de questionar o que ele ia fazer. Tá, cara, Tiagão, e agora? O que tu vai fazer? Tu vai pra Gramado? Ele falou, não, cara, agora eu vou voltar. Eu falei, cara, como assim tu vai voltar? Ele fez um bate-volta lá do Nordeste pra cá só pra falar contigo. Do Nordeste pra falar comigo. E eu falei, tá, mas como assim? Ele falou, cara, eu tinha um voucher de viagem que ficou da pandemia, que eu ia viajar e a viagem foi cancelada. Eu tinha uma folga, a assiduidade do banco que eu tinha que tirar. A minha esposa topou a ideia comigo. Eu vim pra cá, ela tá no shopping, eu tô aqui, agora a gente vai se encontrar e eu vou voltar pro aeroporto. Ele atravessou o país pra tomar um café contigo e voltar. Aí tu começa a ter consciência, né, do quanto tu consegue atingir a vida das pessoas, né? E aí, cara, de novo, aqui eu não tô falando de nenhum ganho financeiro, porque eu não cobrei nada dele. Pelo contrário, ele, né, abriu mão ali, teve seus gastos para chegar até Porto Alegre, trocar uma ideia e, sim, espero que de certa forma isso vai influenciar ele a ter lá uma decisão na frente e vai ter um impacto gigante na vida dele. Então, assim, aí tu começa a pensar assim, pô, o quanto a minha decisão de dedicar 20, 30 minutos do meu dia para gerar um pouco de conteúdo acaba impactando pessoas que às vezes a gente não tem nem noção, né? E aí, claro, quando eu recebo ali algum feedback é muito legal, alguns até reposto ali. Bom, voltamos então, porque mais um problema técnico aqui. Na verdade, a gente está falando tanto que até a bateria da câmera já foi. Mas o que a gente estava dizendo era isso, o quanto é importante hoje o empresário ou os sócios da empresa também se posicionarem como referência, porque eles que trazem negócio para a empresa. Vocês não podem esquecer que por trás de cada CNPJ tem um CPF e as pessoas fazem negócios com pessoas. Então, assim, o Rodrigo que está agora gerando conteúdo, que está se tornando referência no mercado, que tem várias pessoas que acabam também sendo clientes deles e indicam ele, quando a pessoa vê que ele já tem uma experiência no assunto, que ele tem conhecimento, a pessoa se sente muito mais segura para chamar ele para conversar, para desde pegar uma mentoria, como foi esse caso, até depois poder virar cliente também. Então, se por acaso hoje vocês não estão tirando tempo para fazer conteúdo na internet, para gravar um podcast como esse, porque sim, tem que dedicar tempo. A gente já está aqui há 2 horas praticamente conversando numa segunda-feira de carnaval, que a gente ou estaria trabalhando, envolvido em um monte de outros projetos, ou estaria talvez em casa brincando com a Aurora, né? Então, é importante tirar tempo para fazer isso. Isso traz negócios que a gente nem espera, de lugares que a gente nem imagina. Amplia muito as nossas conexões. E aí uma conexão até que foi interessante, que muita gente me pergunta, foi tu que me apresentou o Ryan, né? Foi, exatamente. Eu lembro que eu falava dele, cara, isso muito antes de qualquer coisa, assim. Esse é um ponto também que eu falo, assim, eu sempre costumo falar que foram 3 pessoas que me levaram ao empreendedorismo, né? 2 diretamente, e tu talvez seja a principal delas, diretamente, né, pelas nossas conversas, por tudo que a gente falou até aqui agora. Eu sempre cito o William também, que é esse nosso amigo, que ele sempre abriu minha cabeça para muitas coisas. E o terceiro é o Ryan, né, que é um cara que eu não conhecia pessoalmente na época, mas esse momento, o momento que eu conheci ele, foi um momento onde eu estava vivendo essas indecisões da vida. Assim, eu estava insatisfeito com o Bradesco ali, naquele momento onde, né, eu deixei de ter o senso de dono.
E naquele momento eu comecei a ler os textos dele, então eu li o blog, e ele falava muito dessa questão de empreendedorismo, de rasga, queima sua carteira de trabalho. Então já desde aquela época muito extremista, muito extremo, mas eu sabia, né, pegar aquele conteúdo e trazer para minha realidade. Depois com os livros, e aí claro, como a gente tinha essa proximidade muito grande de falar de negócios, de coisas novas, talvez acho que nesse momento foi a primeira vez onde eu te trouxe, né, pô, cara, tô lendo um livro aqui de um maluco, tô lendo um blog de um cara aqui. Tu falava e eu não lia. Eu não, exatamente. Eu dizia, não, vou olhar. Aí na Copa, um dia a gente tava lá em Sochi, e aí tu falou, pô, o Raia tá aqui, combinei da gente marcar com ele, e aí tu apresentou a gente lá. Na verdade, o que aconteceu? Aí consumi o conteúdo dele, ele ficou um tempo sumido, foi até a época, acho que ele, né, teve depressão lá, nunca mais vi ele. E eu voltei a ver ele um pouquinho antes da Copa, em 2018, ele botou no Instagram dele lá que ele precisava de alguém para levar um ingresso para ele, pra Rússia. E aí eu mandei uma mensagem, falei, cara, eu tô indo, né, só que eu tô em Porto Alegre, se teu ingresso chegar até Porto Alegre eu levo para ti e te entrego lá não foi nem Sochi, foi ainda em Rostov, no primeiro jogo. E aí acabou que eu não precisei levar o ingresso, porque algum amigo dele levou, mas ele falou, cara, me chama que a gente toma uma junto. E aí acabou que no primeiro jogo da Copa a gente se separou, lembra? Tu e o Lucas e o Arthur foram para um lado, e eu e o Israel fomos para o outro, e a gente sentou, lembra que a gente sentou no estádio, cara, aí tá, estamos na Copa do Mundo, indo do Brasil tocando, só que a gente falou, cara, tá muito quieto isso aqui, né? Pô, sentado no estádio, Copa do parecia Mundo. Teatro, parecia teatro. Daí a gente olhou atrás do gol, cara, uma galera pulando atrás do gol, e nós assim, cara, vamos pra lá. Sim. Nosso lugar é aqui, mas vamos pra lá. E quando a gente chega atrás do gol, um dos caras que estava pulando atrás do gol era o Rayan. Sim, era a galera do Movimento Verde e Amarelo. Exatamente. Né? E ali a gente ficou ali em volta, enfim, cumprimentei ele, foi ali onde eu conheci efetivamente ele pessoalmente. E aí depois parece que meio que nossos caminhos na Copa foram iguais, né? A gente encontrou ele depois em Sochi, na FanFest. Na verdade, os caminhos da seleção, da né? seleção. A gente ia atrás da seleção brasileira, então os brasileiros estavam tudo no mesmo fluxo, praticamente. E a gente encontrou ele em Sochi lá um dia no Porto, lá. A gente tava passando... a gente encontrou primeiro a gente encontrou na FanFest de Rostov, depois a gente encontrou na FanFest de Sochi, depois encontrou no Porto. Mas ali, enfim, não era nada do que ele é hoje, né? Ele não tinha nem tido a polêmica da camiseta ainda lá na Copa. Tava começando, né? Mas ali, de certa forma, a gente já começou a olhar, talvez com um outro olhar para ele. Eu mais até do que tu, acho que tu ainda foi bem reticente, assim, falou, cara, não, acho que não agrega muito e tal. E depois, na hora de entrar na fraternidade, eu entrei primeiro também, né? Entrei, acho que um pouco antes. E falei, cara, entra, porque o negócio é bom. E aí tu ainda tava, acho que um pouco, aí tu vai falar melhor do que eu, mas acho que tu ainda tava um pouco pé atrás ou não, mas pagou pra ver. Cara, e o resto é história, né? E o resto, talvez, olhando pra trás agora, tenha sido também, acho que soma muito pra tudo isso que a gente falou. Principalmente nas conexões. Nas conexões. Network. Conexões totalmente. Eu sou um cara que eu não sou tão ativo no grupo, né? Então tu, enfim, é ativo, praticamente todo mundo conhece lá, até por tudo que tu acaba somando no dia de todos. Eu talvez seja alguém que estou lá muito mais consumindo conteúdo do que propriamente dividindo, mas eu falo, para mim teve uma importância muito grande, porque é um lugar onde eu me conecto com pessoas que eu nunca me conectaria, e aí eu digo, não digo pessoas que eu quero me conectar com pessoas importantes, pelo contrário, pessoas às vezes que eu nem conheço, nunca ouvi falar, que às vezes não são presentes nas redes sociais, que às vezes a gente acaba vinculando a figura do Rayan somente com grandes influencers. Não, tem pessoas ali dentro que não são produtoras de conteúdo, mas que acabam agregando muito, né, na parte de gestão de negócios, marketing digital, alguns com assuntos totalmente diferentes. Então, para mim, é uma fonte de conectar com pessoas que eu não teria acesso. Talvez um resumo para mim, onde mais vale a pena é ter acesso a conteúdos, assuntos que eu também nunca teria e que fogem totalmente do meu dia a dia. Então, marketing digital, lançamento, infoproduto, tudo, a parte de crescimento, né, que está muito presente no teu dia a dia, por exemplo, eu vejo ali dentro. Então é uma maneira, é uma anualidade que eu pago para ter acesso a conteúdos e pessoas que eu não teria se eu tivesse, enfim, ficado parado só olhando de longe e não participado efetivamente disso, né? Fazer parte desses grupos é muito importante, não só nesse, eu também faço parte de alguns outros, acho que também já está fazendo parte de outros, justamente por causa disso. São trocas de experiências, só que são trocas de experiências práticas. Né? Normalmente, quando a gente vai para algum conteúdo, tem várias teorias. Na faculdade tem muita teoria do que funciona e do que não funciona. Quando tu vai para alguma, sei lá, tu vai conversar com alguém mais pensando na parte intelectual, vai trazer várias teorias. Ali não, ali é prática pura. É tipo assim, fiz isso, funcionou. Fiz isso, não funcionou. E aí tu vai aprendendo com os erros dos outros. Total. Então é uma espécie de uma mentoria coletiva. E se por acaso tu não faz parte de nenhum grupo desses, eu te sugiro agora escolher algum para participar,
independente do segmento ou do contexto, né? Mas a troca de informações, né? O conceito de mastermind, né? Ele faz muito sentido e ele agrega muito para a vida da gente. Eu acho que, só complementando a dica, assim, na verdade, o quanto mais diverso for esse grupo, esse grupo de pessoas ou esse grupo de ideias, é melhor. Porque assim, pô, legal, por exemplo, eu tenho alguns grupos de mercado financeiro que eu participo, cara, é ótimo também, tem muita troca de boas práticas, ver o que os outros estão fazendo, dividir aquilo que tu está fazendo é muito importante. Também tu acaba trazendo conteúdos novos daquele que é o teu mercado, mas também buscar grupos o mais diversos possíveis, porque como a gente falou em diversos momentos dessa conversa aqui hoje, talvez nessas conversas com pessoas que estão atuando em outro mercado, ou tendo ideias, tiveram vivências diferentes de ti, que vai vir a grande sacada, que vai resolver uma dor tua de hoje, ou vai te preparar melhor para aquilo que vai vir no futuro. Então buscar também esses grupos ou conteúdos o mais diversos possíveis do teu dia a dia, porque com certeza isso vai ter lá na frente um impacto muito grande no teu negócio, na tua vida pessoal, com certeza. Com certeza. Bom, acho que vamos ficar por aqui, até porque a gente já falou pra caramba. Eu mesmo comentei com o Rodrigo aqui, quando a câmera ficou sem bateria, que se a gente continuar falando de histórias, de viagem, de Copa do Mundo, de noitadas e festas, de trabalhos e problemas de trabalho que surgiram, e a gente vai ficar aí um dia fazendo podcast. Então nós vamos ter mais uns 2 ou 3 mais pra frente, que a gente já vai aprofundar em alguns outros assuntos. Mas, cara, obrigado aí pelo convite. Quer dizer, pelo convite não, foi eu que te convidei. Pela presença. Mas obrigado pela presença. Muito bom aí poder ver a evolução da GT e tua, né, como empresário também. Eu tenho certeza que o futuro de vocês é ainda mais promissor, tanto é que vocês já estão chamando a atenção no mercado de outros grandes players aí, né, que eu estou sabendo. E conta com a gente aqui também para que a gente possa crescer juntos. Cara, obrigado, eu agradeço. Né? Para mim é um prazer estar falando aqui, acho que estar do teu lado, falando sobre algo que tu é a grande referência para mim. Tem uma diferença, me traz realmente um prazer muito grande. Né? Eu admiro muito a tua história. Eu acho que se a gente olhar para trás, eu te falei isso esses dias, né? Se a gente olhar para trás, um ano atrás, exatamente, no carnaval do ano passado, a gente sentou para conversar lá no teu apartamento em Recife e estava começando o ano de 2020, né? A pandemia, não, a gente nem sabia disso. E eu lembro que, cara, tu estava ainda muito em dúvida do que seria o teu ano, tu estava no momento de transição, né, da Smart lá Recife, a Smart aqui já dando certo. E aí eu te digo que hoje, olhando o que foi o teu ano de 2020, talvez 90% do que aconteceu não estava nos planos. Né? E um ano de pandemia, então um ano onde muitas pessoas acabaram fugindo, se escondendo. Claro, algumas tiveram sua vida impactada, claro, pela pandemia, a gente entende isso, mas tu como empreendedor, não. Tu foi lá e se reinventou totalmente e hoje, passado um ano, olhando para trás, tu agregou negócios, agregou pessoas, agregou conexões. Então acho que é um grande exemplo de, não só desse um ano, mas de toda a tua carreira, mas desse um ano realmente de não ficar acomodado, de não se assustar com as coisas que estão acontecendo, pelo contrário, transformar essas coisas em combustível para crescimento. E o que mais eu admiro, cara, em ti, é que tu não fica preocupado só contigo, tu traz outras pessoas juntos. Então, tipo, tu trouxe o pessoal da Smart Recife, tu fez o pessoal aqui crescer, tu me fez crescer, porque os nossos bate-papo eles fazem. Então, assim, talvez aí um grande recado para quem está nos assistindo é assim, invista no seu crescimento, invista no seu negócio, mas também invista em fazer com que outras pessoas cresçam com você. Eu acho que o nosso bate-papo aqui de 2 horas que a gente está dedicando à nossa segunda-feira de carnaval, estava olhando aqui agora e está começando o primeiro show da Carvalheira. Se nós estivesse lá em Recife, a gente dedicou aqui 2 horas do nosso dia para isso, com esse intuito. De quem está assistindo aqui tem um crescimento, mas pega esse crescimento e também aplica e faz um amigo teu, faz um funcionário, um parceiro, um sócio teu crescer também, porque aí acho que todos nós aqui gravando, vocês assistindo, a gente vai estar sendo vitorioso, né, com isso que a gente fez aqui. Pô, excelente, fechou muito bem. É o que eu falo para todo mundo, chega uma hora que a gente não trabalha mais só pelo dinheiro, a gente já sabe como ganhar mais dinheiro, já sabe como gerar mais renda, e aí a gente trabalha para transformar a vida das outras pessoas. Isso aí dá uma sensação de satisfação muito grande. Então eu vivi isso, tu tá vivendo isso, e aí é isso que serve de combustível para a gente continuar. Então, se por acaso, nesse bate-papo que a gente fez aqui, tu teve pelo menos 1 ou 2 insights, vai lá, faz um post no Instagram, marca a gente que a gente vai te repostar lá também e fica ligado que logo, logo a gente tem mais conteúdo pela frente. Valeu! Valeu!